E aí, meus amigos, vamos ao encontro de hoje. E hoje nós vamos falar assim sobre como seria a organização tanto da escrita quanto da fala entre alunos e alunos, alunos e professores, professores e alunos. E já quero deixar bem claro que não é uma regra o que eu vou comentar, mas ajuda muito ter de pano de fundo as observações que eu vou fazer. E basicamente eu vou falar sobre a lógica aristotélica, porque eu entendo que a lógica aristotélica é aquela assim que nos ajuda muito a compreender, ou melhor, garimpar de todas as falas aquelas que são possíveis de argumentação e contra-argumentação, daquelas que não são possíveis. Vamos devagar. Pois bem, primeiro convém nós termos em mente que nós podemos separar grosseiramente as falas, vou pensar o tempo todo em fala, tá? As falas entre aquelas que estão exprimindo desejos, valores, aquelas que estão exprimindo meras opiniões, daquelas que se expressam por juízos, por raciocínios. Já adiantando que os raciocínios, os juízos, são o que nos importa. Por quê? Porque os valores, eles são... Até podemos questionar, mas não dá para avaliar. Exemplo, há pessoas que gostam de café com açúcar, há aqueles que gostam de café sem açúcar. Vejam que esses dois gostares só têm em comum a palavra café, o que pode nos enganar. Mas, com ou sem açúcar, não faz diferença nenhuma para o consumo desse café. Ele será consumido. Alguns colocaram açúcar e outros não. E também não podemos dizer que com açúcar é mais verdadeiro do que aquele sem açúcar. Só podemos afirmar que algumas pessoas tomam com açúcar e outras pessoas tomam café sem açúcar, sem modificação da realidade e sem possibilidade de outra alimentação que não seja eu gosto. Por outro lado, em contrapartida, existem expressões que podem ser avaliadas, que estão sujeitas a um raciocínio, que estão sujeitas à argumentação e contra-argumentação. Quais são as que estão sujeitas à argumentação? Aquelas falas que se expressam por juízos. O que é um juízo? É uma afirmação do tipo, todo A é B. Ou uma negação, nenhum A é B, todo A não é B. Algum A é B, algum A não é B. Percebem? É aquelas expressões do tipo, todo o político é corrupto. Isso é um juízo. Tem valor envolvido? Até tem, mas é um juízo. Por quê? Porque tem ideia de quantidade, todo é, e tem um conceito do outro lado, corrupto, corrupção, e nós juntamos os dois. E mais, 100% de um lado, todo é, 100% do outro, 100% corrupto. 100% político, 100% corrupção, juntamos os dois com um conectivo, ou uma cópula, que é o é. Todo político é corrupto. Percebam que quando alguém faz esta afirmação, essa pessoa se expõe a contra-argumentos. Não é a mesma coisa que o café com ou sem açúcar. Percebem? É preciso, portanto, que na medida das aulas, que a gente vai se acostumando
com a turma vai se acostumando conosco, né? Quando eu for perguntando o que tu queres dizer com aquilo que tu dizes, né? Eu estou criando um conceito. Logo a seguir, na medida da aula andando, esse conceito vai ser um é ou não é. Ou seja, eu vou dizer isto é aquilo, isto é o conceito, isso não é o conceito. Isto é, isto não é, algum não é. Percebem que se eu for conseguindo ajustar de maneira que o gosto, apenas o gosto pessoal fique suspenso, né? Que a mera opinião fique suspensa e apareça na escrita ou na fala juízos, né? Dizendo isso é aquilo ou isso não é aquilo, né? E nós estamos conseguindo, de tudo o que se diz, né, reduzir algumas expressões. E expressões, portanto, avaliáveis. Isto facilita bastante, porque nós vamos evitar discussões que se desviem daquilo que deve ser discutido. O que vai conduzir o professor é a sua sensibilidade, porque eu não sei se é do quinto ano, eu não sei se é do nono ano, né? É preciso sensibilidade do professor. Entretanto, quanto mais ele conseguir trazer para juízos, tanto mais ele vai poder conduzir esse aluno para a justificação, para a razoabilidade. Razoabilidade é trazer razões para. Né? Se disse isto é aquilo, eu posso perguntar por que isto é aquilo. E por que as outras coisas não são isto que tu indicaste agora? Percebem? Então, ganha-se com isso uma aula que vai se aclarando. Percebe que eu não estou falando de conteúdo. Eu não quero saber se o político é ou não um corrupto. Neste momento, nós estamos trabalhando, neste exemplo, né, apenas para que o pensamento vá se aclarando, para que haja um discernimento, né, da pessoa que se expressa. Porque é diferente eu expressar na poesia, no conto, na crônica, na arte, no teatro, e é diferente eu me testar numa linguagem mais lógico, uma linguagem lógica, uma linguagem formal, aquela linguagem que pode ser testada. Testada como, professora Milka? Testada nos argumentos. Testada pelos argumentos. E estes contra-argumentos também vão ter que ser argumentos baseados no silogismo. Isto é, isso não é. Tudo não é. Algum não é. Porque ele também vai se deixar avaliar. Percebe que aqui o que é bacana de tudo isso é aclarar os argumentos, deixar-se avaliar. Né? E isso requer da pessoa que vai entrar nessa brincadeira, porque é uma brincadeira, né? Porque não haverá uma avaliação, né? Não é uma prova formal sobre isso. Né? Essa brincadeira vai trazer às pessoas, a responsabilidade sobre o que fala, e dois, o respeito pela opinião do outro. Né? A pessoa vai ter que apaziguar o coração, apaziguar-se para ouvir o outro. Inclusive o professor, que apesar de ter autoridade, eu já falei sobre isso, a autoridade na aula se submeterá aos raciocínios. Porque o raciocínio é superior à autoridade. E isso é outra coisa interessante. Falácia da autoridade, é outro assunto. Falácia da autoridade é aquele que diz assim, isto vale porque eu sou fulano de tal. Eu sou professor, portanto vale o que eu falo. Não. É o argumento, o contra-argumento que vai se sobrepor. Portanto,
as falas deverão ser vistas pelos participantes das falas sob o ponto de vista da qualidade e da quantidade. O que é a qualidade? Sim ou não, ou é ou não é, né? Afirmativas ou negativas, né? E a quantidade? Todo é, algum é, ou seja, 100%, 30%, quanto das pessoas são que tu dizes que elas são, né? São essas relações que nós vamos trabalhar. Alguém poderá estar me perguntando, levanta lá do fundo e diz assim, mas eu não sei muito lógica, né? Eu não conheço a lógica formal aristotélica, como eu poderei trabalhar? Percebo que eu não estou... Não é necessário saber a lógica aristotélica. Não é necessário. O necessário é compreender que deve se deixar levar pela racionalidade, pela explicabilidade do que se está falando. E para ser possível explicar o que se fala, é preciso dizer do que estou falando. De que quantidade eu estou falando? Todos são ou alguns são? Tudo é ou algum não é? Como funciona? É preciso basear-se na razoabilidade. Tem que haver argumentos e contra-argumentos. E sempre o que vale é o argumento e o contra-argumento. Portanto, é preciso que as pessoas sejam calmas, tranquilas, racionais e respeitosas entre si. E fundamental, aqui é fundamental, que as pessoas envolvidas saibam identificar, percebam pela sensibilidade o que é mero desejo, não é real nem nunca será, ou é um desejo muito singular, é o meu desejo, portanto não tem nada a ver com os outros, deve ser afastado. Um mero gosto, que é o exemplo do açúcar no café, né? Não faz sentido discutir-se, né? Para ganho de razoabilidade, de racionalidade, não faz sentido. Mas, para uma sala de aula, eu entendo que é producente trabalharmos com a questão da racionalidade, né? E estabelecemos, portanto, uma parceria pós-racionalidade com as outras áreas, como eu disse, a área estética do ensino da arte, a poesia, enfim, que eu não estou dizendo que são menos importantes, eu estou dizendo que esse instrumento racional é bacana porque evita discussões infrutíferas, ensina a criança e o adolescente respeitar o outro, respeitar o argumento, e aos pouquinhos ele vai entendendo que uma mera opinião, um mero gosto, um mero desejo não tem a capacidade de se impor aos demais, fazendo com que os demais ajam de acordo com ele, com este que pensa, né? Não, é preciso acordos, racionalidades e baseadas no diálogo, na fraternidade, na cooperação. Portanto, fica aqui a dica, por gentileza, pensem como trabalhar com a ideia da lógica formal esotérica, mesmo sem sabê-la, apenas com esses princípios, ok? Até a próxima.